processo de posse. E é baseado na experiência de Josué. Como nós sabemos, a tal terra prometida a Abraão, era uma promessa e uma herança antiga de Deus a Abraão, mas era necessário conquistá-la, era necessário lutar por ela. E nós temos que lutar pelas promessas de Deus na nossa vida. Há pessoas que pensam que se Deus prometeu uma coisa, elas podem não estar nem aí, não querer saber, e que Deus vai cumprir obrigatoriamente aquilo que prometeu. Não. As promessas de Deus têm que ser recebidas. E nós só recebemos uma promessa de Deus quando lhe damos crédito e quando lutamos por ela. Quando fazemos a nossa parte para que aquela promessa se concretize na nossa vida. Josué foi chamado por Deus para substituir Moisés na liderança do antigo Israel. Aquele povo tão difícil, e para tomar posse da terra prometida. Moisés não o pôde fazer, como nós sabemos, porque ele cometeu muitos erros e Deus entendeu que não era a pessoa. Ele chegou a ver a terra, mas não entrou na terra, não pisou a terra. Ele morreu no cimo do Monte Nebo, que é um monte que fica de um dos lados do Jordão, de onde se vê a terra de Canaã, mas não pôde lá entrar. E para Josué emergir, a sua liderança ter emergido, Moisés teve que sair de cena primeiro. Então convido-vos a abrir as vossas Bíblias no livro de Josué. Vamos ler os primeiros 9 versículos do capítulo 1. O livro de Josué diz assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-se e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvies nem para a esquerda nem para a direita, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Até aqui a palavra do Senhor. Amém? É Deus que nos entrega nas mãos a tarefa que tem para nós. É Ele que nos entrega a tarefa. E eu quero realçar aqui alguns aspectos desta chamada. Hoje vamos falar sobre a chamada de Josué. Não é? Vamos falar sobre várias coisas ao longo destes dias, mas vamos falar sobre a chamada de Josué. Em primeiro lugar, o tempo. Há um tempo em que Deus nos chama para uma tarefa específica. Há um tempo específico. Diz aqui que foi depois da morte de Moisés. Deus falou com Josué e disse: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora. Como quem diz: este é o teu tempo. Este é o tempo que eu determinei para ti. Não é? Aquele era o tempo de Moisés. Este agora é o teu tempo. Antes eu estava a contar com Moisés, mas agora conto contigo. Há um tempo em que Deus nos chama para uma determinada tarefa. Todos nós que temos alguma responsabilidade no reino de Deus mais significativa, lembramos certamente do momento e da forma como Deus nos chamou. Eu lembro do momento e da forma como Deus nos chamou
para uma determinada tarefa. Há um tempo em que Deus nos chama. E se Deus não nos chamar para fazer alguma função, para alguma tarefa, para algum ministério, mais vale nós não entrarmos por aí. Mas se Deus nos chama, é melhor nós obedecermos. Há alguns que não são chamados e avançam, e há outros que são chamados e não avançam. E tanto uns como outros são fora da vontade de Deus. Estão fora do propósito de Deus. E normalmente, tanto uns como outros, trazem mais prejuízo do que pensam a obra de Deus. Josué foi chamado num determinado tempo. Deus falou-lhe, agora é o teu tempo. Mas deixem-me dizer uma coisa. Diz aqui, claramente no versículo 1, que Josué era servo de Moisés. E nós sabemos que ele era aquele que estava, era o seu braço direito. Era aquele que estava a colaborar com o líder. Ninguém que queira ser líder pode ser líder se não for um bom liderado primeiro. Há alguns maus líderes que nunca foram servos de ninguém. E porque nunca foram servos de ninguém, nunca foram bons servos de ninguém, nunca podem ser bons líderes. E no reino de Deus há muito disto, infelizmente. Porque Deus prepara-nos antes de nos chamar. E a melhor maneira de nos preparar é pôr-nos a trabalhar com alguém que Deus já chamou. É nós disponibilizarmos para apoiar alguém a quem Deus chamou, a quem nós reconhecemos ministério, a quem nós reconhecemos uma chamada de Deus e que nós achamos que podemos ser úteis, podemos abençoar, porque nós amamos Deus e amamos a sua obra. E Josué fez isto. Nunca aparece Josué com grande destaque, digamos assim, na história do deserto, dos 40 anos do deserto. Ele aparece sempre, as raras vezes em que aparece o nome dele citado, ele aparece como um dos ajudantes de Moisés. Ele era um servo de Moisés. E ele cumpriu esta preparação, este tirocínio, digamos assim, este estágio, vamos chamar assim, junto de Moisés, e por isso quando chegou a hora, Josué estava preparado, estava qualificado. Amém? Para a tarefa tão grande que Deus tinha para ele. Depois, Deus convoca-nos. Há a convocação, há um tempo e há uma forma de convocar. O que é que Deus diz a Moisés? Levanta-te e passa o rio. Passa o Jordão. Vocês sabem uma coisa muito interessante? Nas culturas antigas, nas civilizações antigas, passar um rio, atravessar um rio, tem sempre um significado. E o significado é este: passar para uma outra dimensão da existência. Atravessar um rio, simbolicamente, representa sempre passar para outra dimensão da existência. Olha, os egípcios tinham uma mitologia sobre a pessoa depois de morrer, ia numa barca que passava para o outro lado do rio, digamos assim, para a eternidade. Isto era a ideia que eles tinham, não é? Era uma passagem para outra fase da existência. Os próprios gregos também criaram uma ideia sobre a morte. Eles idealizaram o reino dos mortos, que chamaram Hades. Hades não tem nada a ver com o inferno, como às vezes as pessoas confundem. Eles chamaram Hades, e o que era o Hades? Era uma espécie de uns subterrâneos, onde os mortos tinham outro tipo de existência, no reino das sombras, digamos assim. Mas para eles entrarem lá, depois de morrer, eles tinham que passar o rio. E por isso é que eles levavam as moedas para dar ao barqueiro. Havia um barqueiro que os atravessava para o outro lado do rio. Portanto, esta ideia de atravessar o rio significa sempre uma mudança de modelo, uma mudança de paradigma, uma mudança de modelo, uma mudança significativa na existência. E o que Deus estava a dizer a Josué quando ele diz para atravessar o rio é justamente isto: passa o rio com este povo, porque eu vou-lhes dar um novo modelo de existência. Eu vou fazer com eles uma coisa nova que eles ainda não conheceram até agora. O que é que mudou? Mudou que, durante aqueles 40 anos do deserto, o povo era nómada. Andavam batendo às costas. Depois de passar o rio, depois de tomar posse da terra da promessa, eles podiam passar a ter uma vida sedentária, podiam passar a ter terrenos, e significava que podiam cultivar, podiam semear e colher,
podiam ter os seus animais à vontade, fazer a sua criação, a sua pecuária, etc. Podiam ter uma vida estabelecida e já numa vida de passagem. Aquela era a terra que ele tinha prometido a Abraão e sucessivamente à sua descendência, e a terra que agora está prestes a dar. Era uma mudança na existência, profunda na existência do povo. Nos anos do deserto, o povo andava às costas com o templo, com o tabernáculo. Que era tudo feito com cortinas, com varas, com argolas, com não sei quê. Agora não. Agora eles iam poder construir um templo de pedra, um templo ao Senhor. Amém? O que fizeram em Jerusalém. Portanto, ia mudar. Eles iam deixar de ter uma existência precária, uma existência periclitante. Eles iam passar a ter a sua terra que Deus lhes dava. E quando Deus chama, Deus é específico. Ele diz: levanta-te e passa este Jordão. Passa este rio. Ele foi muito claro. Ele foi muito objetivo. Ele disse aquilo que queria que Josué fizesse. Porque se Deus apenas tivesse dito: olha, Josué, agora estás aqui, Moisés já morreu, agora tu é que és o chefe aí do pessoal, o chefe dos índios, e portanto agora vou-te lá para a terra da promessa, agora desenrasca-te. Eu prometi aquela terra, a terra de Canaã, a Abraão, a Isaac, a Jacó, a descendência, e agora é o momento de tomar posse da terra. Portanto, avança. Não, ele explicou como. Ele tinha que atravessar o rio. Ele tinha que atravessar o rio. A convocação, a maneira como Deus nos convoca, é uma maneira clara, é uma maneira objetiva. Amém? Quando Deus te chama para fazer alguma coisa, Ele vai dizer, com certeza, a maneira como tu deves fazer. Amém? Depois há a questão da promessa. O que é que Deus diz aqui? Deus volta a prometer como operacionalizar, não é? Essa promessa antiga a Abraão. Ele diz, no versículo 3, todo o lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado, tal como eu disse a Moisés. Pisar para conquistar, tomar posse. Isto é uma atitude de fé por um lado, mas é uma atitude de trabalho por outro. Porque eles podiam ter ficado sentados à beira do rio, dizer assim: está bem, Senhor, então pronto, tu vais expulsar os inimigos e depois a gente então pode entrar à vontade. Não, eles estavam lá, os inimigos, mas Deus disse: todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Então isto quer dizer o quê? Que eles tinham que pôr o pé na terra. Eles tinham que ir lá, eles tinham que pisar a terra, eles tinham que tomar posse da terra. Isto significa uma atitude de fé. Uma atitude de fé. Não é no sentido literal. Não é pisar no sentido literal. É pisar no sentido de fé. Quando Deus nos promete alguma coisa, nós devemos ter uma atitude de fé. Pisar essa terra que Deus nos dá, que Deus nos prometeu, numa atitude de fé, numa atitude de conquista. Há que tomar posse. Há que dizer: sim, Deus, eu quero. Porque há muitas pessoas a quem Deus promete coisas e eles ficam: está bem. Se é Deus que te está a dizer isso, se não é coisa de homens, se é Deus que te está a dizer, então tu tens que dizer: sim, Deus, eu quero isso. E se Deus te está a dizer isso, por muito surpreendido que fiques, pela forma como Deus disse, ou pelo teor daquilo que Deus disse, mas ainda assim, isso tem que testemunhar com o teu sentimento interior. Ninguém, não há nenhum profeta que venha dizer a mim, à minha vida, ou a alguma pessoa, uma coisa que nunca me passou para a cabeça, ou que nunca esteve no meu coração, ou que nunca... Não, isso não existe. Não é assim que Deus funciona. Quando Deus quer falar, Deus fala comigo. Mas Deus pode usar o profeta para confirmar aquilo que Deus já me disse, ou para confirmar um sentimento que eu tenho no íntimo do meu coração. O profeta é um confirmador. Não é uma pessoa que desvenda. É alguém que vem confirmar alguma coisa, algum sentimento que já existia. Então esta ideia de tomar posse, de pisar, no sentido simbólico, é tomar posse, é uma atitude de fé. Vocês têm que fazer alguma coisa, vocês têm que lá ir. Eu não vos vou dar a terra sem mais nada. No século XIX, penso que era no século XIX, sim,
quando se deu a conquista do Oeste nos Estados Unidos, em certos sítios aconteceu uma coisa interessante. Eles sabiam que para o Oeste ficava depois todo o território inexplorado, com vários perigos, com tribos de índios e diversos outros perigos. Aquele território que vai da costa leste depois até à costa do Pacífico, até à Califórnia. E, portanto, todo aquele oeste selvagem, ele foi conquistado pelos imigrantes, as pessoas que imigraram para o Novo Mundo, para a América, e que depois quiseram tomar posse da terra. Como é que eles fizeram? Em certos sítios organizaram-se. O Estado americano, o novo Estado americano organizou-se e estabeleceu, bom, então agora nós vamos fazer uma distribuição de terras. Estas terras que ficam para ali, vocês, os candidatos vêm aqui, têm um cavalo, e nós vamos dar-vos uma bandeira personalizada, digamos assim, e quando for dar o tiro de partida, a terra já está dividida em lotes e, portanto, o primeiro a pôr a bandeira fica com a posse da terra. E assim aconteceu. Quando era dado o tiro de partida, os cavalos fugiam a correr em direção às terras, já estavam previamente loteadas, e o primeiro a pôr a sua bandeira, aquela terra, ficava com direito à posse da terra. Porquê é que eu estou a contar isto? Porque isto mostra que nós precisamos de tomar posse, precisamos ter uma atitude proativa, precisamos ter uma atitude afirmativa, precisamos de fazer alguma coisa. Não é ficando sentados no sofá, não é ficando passivos, não é ficando a assobiar para o lado que nós recebemos as promessas de Deus. As promessas de Deus são para ser conquistadas. Amém? Depois, no versículo 4, nós temos a herança definida. Diz aqui qual era a terra. Desde o deserto e desde esse Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até ao grande mar, que é o mar Mediterrâneo, para o poente do sol será o vosso termo. Deus definiu qual era a terra. Deus não disse, vão, pronto, e tudo o que vocês pisarem, coisa, daqui a tudo. Cacilhas. Não. Diz, é daqui e para aqui. Dentro destes limites, aquilo que vocês pisam, a terra que vocês pisarem, é vossa. Deus definiu a herança. Havia uma especificidade. Deus foi claro. Deus foi claro naquilo que quis dizer. Na sua herança era clara. Eles não tiveram confusão nenhuma. Não houve nenhum momento em que eles dissessem, mas será que Deus que esta terra também está incluída no pacote ou não? Será que sim? Será que não? Não me lembro bem. Não. Deus disse, é dali para ali, dali para ali. Pronto. E mais, Deus não apenas lhes deu essa promessa, que se eles tivessem uma atitude de fé, se pisassem a terra ficariam com ela. Deus não apenas especificou, esclareceu, demarcou qual eram os limites da herança, qual eram os limites da terra, mas Deus também garantiu o sucesso. Ele diz no versículo 5, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Amém? O nosso Deus é um Deus de promessas. Ele continua aqui a fazer promessas. Nós não precisamos apenas receber uma promessa de Deus e ponto final. Se nós tivermos uma comunhão com Deus, se tivermos uma ligação com Deus, se tivermos contato com Deus, Ele vai prometendo. Ele vai-nos prometendo e vai cumprir. Se nós lutarmos por receber essas promessas, Ele vai cumprir. Ele prometeu aqui novamente que aquilo que eles pisariam seria sua posse, portanto, a forma de tomar posse da terra. Ele definiu qual era a terra, exatamente os limites, e Ele reafirmou, mais uma vez, com uma nova promessa, o sucesso que eles teriam. Se vocês fizerem desta maneira, então ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Ou seja, vocês terão a minha força, vocês terão o meu apoio, e ninguém vos poderá impedir, ninguém vos poderá barrar o caminho, ninguém vos poderá opor, ninguém
ninguém se poderá opor àquilo que eu vos disse, à promessa que eu vos dei, porque eu serei convosco, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Amém? Qual era a contrapartida da parte de Josué e do povo? Era desenvolver esforço e preservar o ânimo. Diz aqui no versículo 6, esforça-te e tem bom ânimo, diz Deus, no início do versículo 6. Depois, no início do versículo 7, então somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Um novo reforço desta mensagem. E depois no versículo 9, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Porquê é que Deus repetiu isto tantas vezes? Supostamente, se Ele repetiu, é porque é uma coisa importante. Mas talvez Ele tenha repetido estas 3 vezes, porque esta era a chave do sucesso. Era o segredo do sucesso. Tinha que haver esforço pessoal e tinha que haver esperança. Bom ânimo, esperança, fé. E aqui está o segredo do sucesso na vida cristã. Um esforço por um lado, nós esforçarmos a fazer o que está na nossa mão, e Deus diz, esforça-te e eu te ajudarei. Amém? E por outro lado, manter a esperança, manter o bom ânimo, manter fé, crendo que Deus não nos abandonou. Porquê é que Ele repetiu isto tantas vezes? Eu creio que foi porque Ele conhece a natureza humana. Nós temos a tendência para desistir, temos a tendência para falhar, temos a tendência para descrer, temos a tendência para dar lugar a dúvidas sobre aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, sobre as promessas de Deus. E por isso Ele sublinhou bastante este aspecto. Por um lado, esforça-te, e por outro lado, tem bom ânimo. O que é que nós dizemos aos nossos filhos? Esforça-te, filho, estuda. Esforça-te se queres ser alguém na vida. Esforça-te no trabalho que tens. Esforça-te, esforça-te, esforça-te. Não é? Porque nós sabemos que há uma parte que nos compete a nós e a outra parte que compete a Deus. Mas para o cristão, o esforço não chega se nós não mantivermos a esperança. Eu posso me esforçar muito e trabalhar muito e desejar muito e esforçar muito durante um tempo, mas se eu perder a esperança, eu não consigo manter esse esforço, eu vou ficar parado, eu vou desistir. Mas também não basta ter esperança, é preciso trabalhar. Ou seja, é preciso dar consistência a essa esperança. Se eu espero, eu tenho que trabalhar por aquilo que eu espero. Amém? Se eu espero alguma coisa na minha vida, eu tenho que trabalhar para que isso seja realidade, para que isso se realize. A segunda contrapartida era a questão de observar a lei, ou seja, obedecer a Deus. Diz aqui no versículo 7, esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Observar a lei, esforço em observar a lei, e bom ânimo em observar a lei. Esforço porquê? Porque às vezes a vontade de Deus não é a nossa, é um pouco diferente da nossa, e por isso exige um esforço de eu me negar a mim mesmo. Eu posso ter boas ideias, posso ter razão em muitas coisas, mas eu tenho que sujeitar a minha vontade à vontade de Deus na minha vida. Isso é que é o essencial. Isso exige esforço. Esforço da minha parte, não um esforço de trabalhar, mas esforço de me controlar a mim mesmo, de rever as minhas prioridades e pôr aquilo que é a vontade de Deus acima da minha vontade. Isto significa observar a lei de Deus. Eu tenho que me esforçar perante mim mesmo. Mas por outro lado, eu também tenho que ter bom ânimo, manter um bom ânimo, ter muito bom ânimo. Eu tenho que manter a esperança. Que mesmo quando as minhas ideias eu sei que são boas e que estão certas, mas eu tenho que prescindir delas em favor das ideias de Deus, ainda assim eu acreditar que eu estou no caminho certo.
porque eu estou a servir um Deus que é maior do que eu. Mas mais, esforçar e interiorizar a lei. Dela não desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Confessar e interiorizar essa vontade. A vontade de Deus para a minha vida deve ser confessada, deve ser interiorizada. Nós vivemos em tempos de grande individualismo. É normal, os tempos que estamos a viver, por todo lado, esta cultura pós-moderna é baseada justamente nisso, no super individualismo. E ser cristão no mundo pós-moderno é mais difícil do que era ser cristão há 40 anos ou 50 anos com perseguição. Ok? Porque agora não anda ninguém a perseguir-nos, supostamente. Mas, por causa do super individualismo, nós tantas vezes metemos na gaveta a lei de Deus, varremos para debaixo do tapete a vontade de Deus, para fazer prevalecer a nossa vontade. Confessar e interiorizar a lei de Deus é importante. Aquilo que Deus quer para a minha vida, aquilo que Deus diz. Amém? E finalmente, faz parte desta contrapartida, desta promessa, desta aliança, confiar plenamente em Deus. Não te mandei eu, versículo 9, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Confiar plenamente em Deus. Se nós quisermos ver a forma como foi operacionalizada esta aliança, este pacto, digamos assim, a partir do versículo 10 até ao final, o versículo 18, vocês podem ler em casa, aconselho que leiam, especificamente como é que as coisas sucederam, como é que Deus queria que as coisas sucedessem, porque Ele falou especificamente, com detalhes, com pormenores, como é que as coisas deviam acontecer, e isso está claro aqui. Não vamos deter-nos nisso agora, mas está claro aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção é uma coisa muito interessante. Está no versículo 18, na segunda parte do versículo 18. Quando termina este capítulo que fala sobre esta aliança de Deus com Josué, aconteceu uma coisa interessantíssima. Eu vou ler o versículo 18. Aliás, vou ler o versículo 16 para a frente. Então responderam a Josué, respondeu o povo a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhes mandares, morrerá. Tão somente, agora reparem, tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. O que é que isto significa? Isto é o que Deus disse, redisse e sublinhou quando falou com Josué. Ou seja, o povo estava em sintonia com Deus neste momento. Amém? Amém. O povo antigo de Israel raramente estava em sintonia com Deus, mas neste momento estava. E ele falou o quê? As palavras de Deus. O que Deus tinha dito a Josué. Porque Deus disse a Josué: Josué, esforça-te e tem bom ânimo. E faz assim, E Josué foi ter com o povo, com os líderes do povo, e disse: olha, Deus falou comigo, disse-me isto assim, 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 assim. Inclusive, ele disse-me para esforça-te e tem bom ânimo e tal. E o povo respondeu, disponibilizando-se, dizendo assim: como fizemos com Moisés, como ouvimos Moisés, vamos te ouvir a ti. Então somente Deus esteja contigo, como foi com Moisés. Tudo quanto nos mandaste fazer, faremos. Onde nos mandares ir, nós vamos. Portanto, disponibilidade total. E todo aquele que for rebelde à tua boca morrerá. Portanto, que é outra forma de dizer, não vamos admitir que ninguém ponha em questão que tu és o homem de Deus para esta hora. E finalmente, eu acho que isto foi um fecho com uma chave de ouro tremenda. Tão somente esforça-te
e tem bom ânimo. Exatamente as mesmas palavras que Deus tinha dito a Josué. Deus tinha dito estas palavras a Josué para o encorajar. E o povo repetiu as mesmas palavras de encorajamento que Deus tinha dito a Josué, repetiu para Josué. Como quem diz, tu não te podes esquecer disto. Esforça-te, nós estamos aqui. Esforça-te, nós estamos contigo. Não percas a esperança. Tem bom ânimo. Não percas a esperança, porque nós estamos contigo. E quando Deus está em sintonia com o seu povo, as coisas acontecem. E se nós continuarmos a ler, e vamos continuar a meditar nos próximos domingos, neste livro, nós vemos como foi tão fantástico aquilo que aconteceu a seguir. Eles passaram o Jordão, eles tomaram Jericó, eles tomaram toda aquela terra. Eles trouxeram para a materialidade, trouxeram para a realidade aquilo que tinha sido uma promessa de gerações atrás que Deus tinha feito a Abraão. Todos nós somos chamados. Josué teve a sua chamada. Todos nós somos chamados. As promessas de Deus não são só para Abraão, Isaac, Jacó, Josué. Não. As promessas de Deus são para todos. Tu tens promessas de Deus? Certamente que sim. Eu também tenho. Cada um de nós tem promessas de Deus. Se acaso tem comunhão com Deus, não é? Se acaso tem disposição para estar com Deus, para ter comunhão com Ele, para o ouvir, para falar com Ele, certamente tem promessas de Deus. Quando nós oramos a Deus, Deus traz-nos sempre promessas ao nosso coração. Não apenas recordar promessas que estão na sua palavra e que são universais, que são para todos, mas promessas específicas. Deus traz ao nosso coração uma convicção interior. Amém? Amém. Mas nós temos que as agarrar. Nós temos que pisar o chão. Nós temos que pisar o terreno para tomar posse dele. Nós temos que tomar posse. Há um processo para tomar posse da terra, para conquistar a terra, para agarrar esta promessa. Havia um corinho, nós cantávamos antigamente, diz: eu agarro as promessas de Deus. Eu agarro as promessas de Deus. Se eu não agarrar as promessas de Deus para a minha vida, eu não vou tê-las. Amém? O povo diz que mais vale um pássaro na mão do que dois a voar, não é? Ora, na mão é que está agarrado. Se calhar há pessoas que querem agarrar tantas promessas, não conseguem agarrar nenhuma. E elas andam a voar por aí. Mas agarra a tua promessa. Agarra a tua promessa. E Deus é um Deus de promessas. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus que cumpre as suas alianças, os seus propósitos, as suas promessas. O que é que Ele pretende de nós? O que é que Ele precisa de nós para executar o seu plano, o seu propósito na nossa vida? Apenas estas duas coisas. Esforça-te e tem bom ânimo. Amém? Que tu agarres a promessa. Esforça-te a agarrar a promessa. Esforça-te a pisar o chão prometido, a terra prometida. E não desanimes. Há pessoas que ficam pelo caminho tantas vezes por coisas tão ridículas, por coisas tão patéticas, por coisas que não valem um caracol. Não é? Se aborrecem com alguém, ficam suscetibilizadas com não sei o quê, e largam e distraem-se, e largam as promessas da mão, e distraem-se, e em vez de pisar a terra da promessa, vão pelos caminhos já feitos de todo o mundo. Deus quer fazer coisas novas connosco. Por muita idade que tu tenhas, Deus quer fazer coisas novas contigo, porque Ele é aquele que faz novas todas as coisas. Se uma pessoa por 90 anos se converter a Deus, o que é que as promessas de Deus, que a palavra de Deus sobre a salvação diz? Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E a pessoa com 90 anos diz assim: mas de novo o quê? Como é que eu posso ter alguma coisa nova? Pode. Porque essa novidade, vida é interior. Começa no interior. Desde que a pessoa viva, não importa a idade que tem. Não importa. Alguma coisa nasce de novo.
alguma coisa se faz novo. Amém? Portanto, não tem a ver com a idade. Tem a ver com a nossa disposição de fazer como Josué. Se tu tens uma promessa na tua vida, irmão, não sei qual será, não sei qual é. Há alguma coisa que está no teu coração e que Deus já te falou: eu vou fazer desta maneira na tua vida, eu vou fazer desta maneira com a tua família, eu vou fazer desta maneira nesta área da tua vida, naquela área da tua vida. Toma posse pela fé. Toma posse pela fé. Há pessoas que têm uma atitude de fé de agradecer ainda antes de verem a promessa materializada. Eu não sei se deves agradecer ou não, isso é contigo e com Deus, mas se Deus te prometeu, não percas o bom ânimo, não percas a esperança, esforça-te, e Deus é fiel. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos esta manhã, te agradecemos pela tua palavra e te dizemos, Senhor, declaramos que a tua palavra é espírito e vida em nós, Senhor. Ó Deus, te agradecemos pela chamada que Josué teve, Senhor. Ó Deus, pela forma como nós podemos aprender com esta chamada, Deus. Esta forma como tu falaste com ele, como tu, Senhor, procuraste encorajá-lo, como tu procuraste mostrar-lhe aquilo que precisavas da sua parte, Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui disponíveis também, Senhor. Assim como o povo se disponibilizou diante de Josué, nós queremos disponibilizar diante de ti, Senhor. Nós queremos dizer que aquilo que nos mandares fazer, faremos. Aonde nos mandares ir, iremos, Senhor. Ó Deus, não daremos espaço dentro do nosso coração, Senhor, para qualquer dúvida sobre as tuas boas intenções e as tuas promessas, Senhor. E nós queremos esforçar-nos e ter bom ânimo, Senhor. Por isso pedimos a tua ajuda, Pai. Nos abençoes, Senhor. Ó Deus, eu oro por cada um, irmão e irmã, Senhor, esta manhã, que tem, ó Deus, certamente, ó Deus, promessas na sua vida. Ó Deus, promessas de ti, Senhor. Alguns talvez já tenham desistido, Senhor. Outros talvez estejam esquecidos, Deus. Ó Deus, aviva em cada um, Senhor, as tuas promessas. Ó Deus, e eu oro, Senhor, para que eles possam ter esta atitude de Josué, Senhor. A atitude daquele que está disponível para agarrar as promessas de Deus, para seguir em frente, para atravessar este rio para uma nova dimensão, para uma nova realidade da existência, Senhor, espiritual. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós não queremos perder nenhuma promessa, Senhor, por falta de empenho da nossa parte, por falta de esforço da nossa parte, por falta de fé da nossa parte e porque a esperança saiu da nossa vida. Não, Deus, nós queremos continuar a crer em ti, Senhor, sobre todas as coisas, sabendo que tu és Deus, Deus glorioso, e que não apenas és digno de todo louvor e glória e honra e adoração, Senhor, mas também que és digno, Senhor, por causa das tuas promessas, que são sim e amém. Nós agarramos as tuas promessas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. 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 Quero aqui pelo louvor para subir.